gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no canal O X da Questão. Já aproveita e segue a gente lá no Instagram. E para quem não me conhece, eu sou a professora Rafaela Mariotto, professora de raciocínio lógico e de matemática. E hoje a gente vai tratar um assunto muito importante para concurso, que é a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. É bem tranquilo e bem gostosinho de fazer. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificações. Vamos começar então pela regra de 3 simples. O que é regra de 3? Gente, pensa no nome, tá? Não muda o que você está pensando. Regra de 3 é porque o enunciado vai te dar 3 informações e vai falar para você descobrir a quarta. Por isso, então, sempre vai ter que ter 3 informações para você descobrir alguma. Por isso que é regra de 3, porque tem que te dar 3 informações. E normalmente vai relacionar a regra de 3 duas grandezas. Então, por exemplo, quilômetros e litros. Aí ele fala, olha, José faz 30 quilômetros com 10 litros de gasolina. Gente, não sei, estou inventando agora, tá? Talvez esteja muito fora do padrão, mas é só para mostrar. Quantos litros José vai conseguir fazer se ele andar 50 quilômetros? Então pronto, te deu 3 informações e falou para você descobrir uma. Por isso que é uma regra de 3. São duas grandezas, por exemplo, quilômetros e os litros. Então está relacionando duas grandezas. Ele falou que 30 quilômetros ele usa 10 litros. E 50 vai ser quantos? Então ele quer essa relação. Essa relação, então, vai ser a igualdade de duas frações. Tá vendo que aqui a gente colocou nesse esqueminha, que é o que a gente usa na escola, mas isso aqui não deixa de ser fração. Vai ser 30 por 50 igual a 10 por x, que você não sabe. E por que é uma regra de 3? Porque te deu 3 informações e você tem que descobrir a quarta. Regra de 3. E está relacionando quantas grandezas? Duas, o quilômetros e os litros. Então, por isso que é a regra de 3 simples. A regra de 3 ainda pode ser dividida em direta ou inversamente proporcional. E aí que está o pulo do gato. É aí que as questões de concurso fazem as pegadinhas. Por quê? Porque a gente está acostumado a resolver daquela maneira assim, ó, automático. Faz cruzado. 30x, então fica 30x igual a 10 vezes 50, 500. Pronto, acabou, já vai lá, joga naquela operaçãozinha, letra de um lado, número do outro. Sim, tudo bem. Essa é uma maneira de fazer. Só que existe outra. E aí, essa outra é que muita gente não lembra da escola, ou às vezes nem viu na escola. E aí, qual que você acha que costuma cair mais em concurso? A que normalmente as pessoas não lembram. Então, nessa aula eu vou estar retomando. Vamos ver, então, grandezas diretamente proporcionais, ainda dentro da regra de 3 simples. Por que é simples? Porque vai relacionar só duas grandezas, como foi o caso lá dos quilômetros e dos litros. Duas grandezas, então. Diretamente proporcional é quando as duas grandezas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Quando isso acontecer, você vai resolver cruzado, tá? Se está relacionando duas grandezas, eu falei que a relação das grandezas é duas frações iguais, você vai resolver cruzado. Vamos ver um exemplo e fica mais fácil de entender. Então lá, um automóvel percorreu 300 km com 20 litros de gasolina. Quantos quilômetros esse automóvel percorrerá com apenas 1 litro de gasolina? Então vamos lá. Ó, já deixei montado aqui o esquema. Os quilômetros embaixo dos quilômetros e os litros embaixo de litros. Então, 300 quilômetros. Ele falou que faz com 20 litros. E 1 litro? Vai fazer quanto? Ele não te disse, mas ele te deu 3 informações? Deu. Então, regra de 3. E agora, eu vou fazer cruzado ou não? Bom, vamos ver, pela lógica.
aumentou ou diminuiu a quantidade de litros? Tinha 20, foi para 1. Então, diminuiu, né? Pela lógica, ele vai fazer mais que 300 quilômetros ou menos com 1 litro? Menos, né? Então, tá vendo que as duas setinhas que a gente fez desceram? Como as duas setinhas foram na mesma direção, no nosso caso, para baixo, então você vai fazer do jeito que a gente aprendeu na escola. Olha aqui, ó, cruzado. Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. E se as duas fossem para cima? Se as duas fossem para cima, elas estavam indo para a mesma direção, as duas setinhas, continuaria sendo diretamente proporcional e você ia multiplicar cruzado. Então vamos lá. O que é cruzado? 20 vezes x, 20x, igual, agora 300 vezes 1, 300. O 20 está multiplicando, passa dividindo, então fica 300 dividido por 20, corta o zero em cima e um zero embaixo, e 30 dividido por 2 é 15. Então, ele ia conseguir fazer 15 quilômetros. Letra B. Bem tranquilo, tá vendo, gente? Professora, mas você falou que era a igualdade de duas frações. Como assim? Ó, fiz do jeitinho do esquema que a gente aprendeu na escola. Vou fazer pelo jeitinho das frações. Vai dar a mesma coisa, é o mesmo resultado. É só para você enxergar que eu posso montar isso em fração também. Ou seja, é igualdade de duas frações. Que frações? Primeiro, 300 quilômetros, que é o que você tem, embaixo pelo x, que é o que você não tem. Igual, então, aos 20 por 1. Como que eu vou resolver? Mesma maneira, cruzado. Vai ficar 20x igual a 300. Viu? É a igualdade de duas frações. Lembrando que quilômetros sempre embaixo de quilômetros e litros sempre embaixo de litros. A única coisa que você não pode fazer é misturar as grandezas, é fazer uma fração, por exemplo, em vez de colocar o 20 aqui nos litros, colocar o 20 aqui nos quilômetros. Aí não pode, tá? Se aqui for quilômetro, é quilômetro embaixo de quilômetro e litro embaixo de litro. Se fosse metro, metro embaixo de metro, beleza? Eu acho que ficou claro. Aí aqui, ó, terminando a conta, o que eu ia fazer? O x tá multiplicando, passa dividindo. E ia dar a mesma coisa. Isso aqui também é regra de 3, só que igualdade de fração. Corta o zero e 30 dividido por 2 é 15. Tá bom? Você que escolhe o jeito que você quiser fazer. Eu só queria queria mostrar para vocês que também pode ser escrito em forma de fração. Tranquilo? Vamos para a próxima então. Agora, uma regra de 3 simples. Simples por quê? Porque ainda são apenas duas grandezas. No nosso caso lá, era quilômetros e litros. Ainda continua. Só que agora, inversamente proporcional. Inversamente por quê? Porque uma setinha vai subir e a outra vai descer. E elas vão em direções inversas. Beleza? E aí muda o jeito de fazer. Quando uma aumenta e a outra diminui, ou seja, quando o aumento de uma implica na redução da outra, você não vai multiplicar cruzado, você vai multiplicar reto, tá? E isso aqui as questões gostam de cobrar. Por quê? Porque as pessoas nem lembram disso. Vamos ver esse exemplo 2. Se 15 operários levam 10 dias para completar um certo trabalho, quantos operários serão necessários para fazer esse mesmo trabalho em 6 dias? Vamos preencher nossa tabelinha. 15 operários levam 10 dias. E em 6 dias, quantos operários eu vou precisar? Não sei, então é X. Bom, agora vamos pela lógica. Era 10 dias, foi para 6. Então, a seta foi diminui. De 10 foi para 6, diminuiu os dias. Agora, pensa assim, se em 10 dias eu precisava de 15 operários e agora eu diminuí o dia, então eu vou precisar de mais gente trabalhando. Você não concorda? Porque é o mesmo trabalho, só que agora eu tenho que terminar mais rápido, eu preciso de mais gente trabalhando. Então,
a minha setinha vai subir. Agora, uma desceu e a outra subiu, você não multiplica mais cruzado. Vai ser o quê? Vai ser a multiplicação reto. Reto como? 15 vezes 10 e 6 vezes x. 6 vezes x é 6x e 15 vezes 10 é 150. X é igual a 150 dividido por 6. 150 dividido por 6 é 25. Então, 25 o quê? Onde estava o meu x? Na coluna de quem? Dos operários. Então, eu vou precisar de 25 operários. Letra C. Tranquilo? Professor, e se eu fosse colocar lá nas frações, como ficaria? Bom, mesma coisa, operário embaixo de operário. 15 sobre x. Vai ser igual, só que presta atenção. Aqui, se você for colocar em fração, igual a gente fez lá, tem uma regrinha. Se você montar assim, ó, na forma de tabelinha, beleza, só não esquece que é reto. Se quiser usar como fração, a única coisa que você tem que fazer é inverter a fração. Não ia ser 10 por 6? Agora inverte, vai ficar 6 por 10. Por quê? Porque se a setinha inverteu, você também inverte a fração. No caso, nossa setinha inverteu, então eu inverto a segunda fração, no caso. Ou seja, você vai inverter a fração que não tiver o x. No caso, os nossos dias. Era 10 por 6, vai virar 6 por 10. E agora? Agora você vai multiplicar fração. Igualdade de fração a gente multiplica cruzado, não muda nada. O que você não pode esquecer aqui é de inverter a fração. Então, vai ficar 6 vezes x, 6x. E 15 vezes 10, 150. Mesma coisa, o 6 vai passar dividindo, vai ficar 150 dividido por 6, que é igual a 25. Mesmo resultado, tá vendo? Ah, professor, mas por que eu vou fazer em fração? Isso aqui é bem mais fácil, eu vou multiplicar reto e tudo. Tá bom, eu também acho. Na regra de 3 simples, tem isso aqui, monta a tabelinha. Analisa a setinha, se as duas subirem ou as duas descerem, as duas setinhas for para a mesma direção, aí você multiplica cruzado. Agora, se uma setinha subir e a outra descer, o que você vai fazer? Multiplicar reto. É só isso, beleza? Eu só quero enxergar, mostrando isso aqui em fração para vocês, por enquanto não é necessário, mas porque vai ser necessário lá na regra de 3 composta, beleza? Então, vamos resumindo lá. Regra de 3 simples é a relação de duas grandezas. No caso, a gente relacionou quilômetros com os litros, depois relacionou os operários com os dias, mas relacionou só duas grandezas, operários e dias. E aí pode ser diretamente proporcional, que é quando as duas setinhas subirem ou as duas descerem, e aí você multiplica cruzado, ou inversamente proporcional, que é quando uma subir e a outra descer, e você multiplica reto. Agora, vamos ver a regra de 3 composta, tá? Qual que é a diferença? A regra de 3 composta vai relacionar mais de duas grandezas. Então, aqui não vou falar só de duas grandezas, vai ser mais de duas grandezas. Ou seja, vai ter mais de duas frações. Vai ser a igualdade também, só que vai ter mais de duas frações. E aqui você vai ter que relacionar separadamente, vai ter que analisar a coluna do x com uma outra grandeza, depois a fração do x com a outra grandeza, porque o x é o centro, ele é o poderoso. Então, você vai analisar as outras grandezas de acordo com o x. Aonde tiver o x é que você vai relacionar. Eu sei que assim parece meio difícil, mas vamos jogar um exemplo que fica mais fácil. Então, vamos lá. Uma loja demora 4 dias para produzir 160 peças de roupas com 8 costureiras. Caso 6 funcionários estiverem trabalhando, quantos dias levará para a produção de 300 peças? Olha aqui, tá relacionando os dias com as peças e com as costureiras, viu? Tem mais de duas grandezas. Então, regra de 3 composta é mais de duas grandezas. Vou anotar aqui de novo, mais de duas grandezas. Então, vamos montar nossa tabelinha.
Olha lá, dias embaixo de dias, peças embaixo de peças, costureiras embaixo de costureiras. Aqui também a gente vai analisar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Ou seja, vai também fazer as setinhas. Mas primeiro vamos montar ela. Primeiro ela falou 4 dias, 160 peças com 8 costureiras. Depois ela falou que foi para 6 costureiras. Ela quer fazer 300 peças em quantos dias? Não sei. Então, ó, te deu 3 ou mais informações que você precisa descobrir a outra. Então, ó, te deu algumas informações, mas ficou uma para você descobrir. Então, o meu X está na coluna de quem? Dos dias. Agora, vamos ver se é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Aqui que está o negócio. Você vai relacionar a coluna do X, que no caso é os dias, com uma grandeza. Depois você, e aí, ignora a outra. Relaciona, então, a coluna do X, que é dos dias, com as peças, ignora a costureira. Depois, vai relacionar a coluna do X com as costureiras e ignorar as peças. É só isso. Você vai fazer a relação das grandezas apenas com a coluna do X. Não vai fazer tudo junto. Então, vamos lá. Coluna do X não está nos dias? Então, eu vou relacionar os dias com as peças. Por enquanto, esquece as costureiras. Finge que elas não estão ali. Então, aumentou ou diminuiu a quantidade de peças? Aumentou, de 160 foi para 300 peças. Então, pela lógica, eu vou precisar aumentar ou diminuir os dias? Ué, você tem que fazer mais peças, eu vou precisar de mais dias. Então, vai aumentar também. Perfeito. As duas setinhas, então, subiram. É diretamente proporcional. Agora, eu esqueço a coluna das peças que eu já relacionei e vou relacionar a coluna do X, que é dos dias, com a coluna das costureiras. Então, vamos lá. Esquece essa por enquanto. Você aumentou ou diminuiu o número de costureiras? Eu diminuí. Era 8, foi para 6. Então, eu diminuí. Pela lógica, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Ué, se você tem menos gente trabalhando, você vai precisar de mais dias, não vai? Para realizar o serviço, já que você diminuiu a quantidade de funcionários. Então, eu vou precisar de mais dias. Veja bem que agora o que aconteceu? Essa coluna, então, ficou inversa. Essa aqui ficou inversa. Vou escrever. Então, é isso. Você vai relacionar a coluna do X com uma grandeza e vai fazer o joguinho das setas. Depois esquece ela e faz o joguinho das setas com a outra grandeza, sempre relacionando a coluna do X. Agora que o negócio vem, por que eu falei para vocês que eu queria que vocês enxergassem isso como fração? Por causa disso. A coluna do X, qual que é a fração da coluna do X? 4x. E ela sempre vai ficar intacta antes do igual. O que você vai mexer é nas outras. Essa aqui você nunca mexe, deixa 4 por x intacta antes do sinal de igual. Acabou. Agora, qual que é? O das peças foi inversamente ou diretamente proporcional? Foi diretamente proporcional. Então, você deixa intacta a fração. É 160 por 300. Porque diretamente você não mexe. Deixa intacta aqui. Aí você vai fazer vezes. Agora analisa a outra coluna. A outra coluna, na hora que a gente analisou, ela ficou o quê? Inversamente proporcional. Então a fração não era 8 sextos. Se ficou inversamente proporcional, você tem que inverter a fração também. Vai ficar 6 oitavos. Então aí você vem aqui e coloca 6 oitavos. E aí é só fazer multiplicação de fração, você já aprendeu. Só que tem como eu deixar isso mais fácil de calcular? Tem, né, gente? Vamos lá. Consigo simplificar essa primeira fração, corto 0 em cima e 0 embaixo,
fica 16 por 30. E eu consigo simplificar essa segunda fração? Consigo. Se eu dividir em cima por 2 e embaixo por 2, que fração que vai virar? Vai ficar 6 dividido por 2, 3, e 8 dividido por 2, 4. Bem menor. Então, vamos lá. Vamos organizar isso aqui. 4x igual a 16 por 30 vezes o quê? A fração simplificada. 3 quartos. Por isso que eu disse que tem que saber trabalhar com fração. Senão vai ficando difícil o negócio. Beleza? Consigo simplificar mais? Consigo. Esse 16, esse 30, eu consigo deixar ele menor ainda. Como que eu faço? Tiro o MDC. Tiro o MDC de 16 e 30. Ó, vou fazer aqui no cantinho. Vamos tirar o MDC. Qual que é a regra do MDC? Ou divide todo mundo, ou não divide ninguém. Dá por 2? Sim. 16 por 2 é 8. E 30 por 2? 15. Existe algum número que divide 8 e 15 ao mesmo tempo? Não. Então, qual fração? Como que eu reduzi essa fração? A minha fração, então, ficou 8 por 15. O que eu vou fazer? Nada por enquanto. Por enquanto, eu só estou simplificando fração, nem mexi na conta. Tá? Vou dividir 16 por 2 e vou dividir 30 por 2. E agora eu vou organizar de novo. Repete lá o 4x, que a gente nunca mexe. 4x igual... Agora virou qual fração? 8 por 15. Que vai ficar vezes 3 quartos, que a gente também simplificou. Por que eu simplifiquei? Simplesmente para deixar menor. Vai dar a mesma coisa. Tá? A fração simplificada é uma fração menor, mas que representa a mesma quantidade. Se você não quiser simplificar, não simplifica, tá? Não precisa. Só que no nosso caso, eu quero que vocês vão pegando essa ideia de simplificação para não ter que ficar multiplicando um número gigantesco por outro número gigantesco. Agora vai ficar bem mais fácil. Antes a gente ia multiplicar 160 por 6. Agora eu vou multiplicar 8 por 3. Então vamos lá, resolver isso aqui. Gente, como que a multiplicação de fração mesmo é reto? Então, repete, 4x, vem reto, igual, quanto que é 8 vezes 3? 24. E 15 vezes 4? Vai dar, e 15 vezes 4 é 60. Agora é só resolver igualdade de fração com incógnita. O que eu faço? Multiplica cruzado. 24 vezes x é igual a 4 vezes 60. 4 vezes 60 é 240. Vamos lá. X igual a 240 dividido por 24, que vai dar igual a 10. Tranquilo? Então, quando esse x estava onde? Em dias. Quantos dias eu vou precisar? De 10. Gente, é tranquilo, tá? Quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar. Beleza? Professora, faz sem simplificar? Faz normal? Beleza. Então, quem gostou da simplificação, que eu acho mais fácil, você tira print aí e anota bonitinho no seu caderno simplificando. Professora, eu poderia simplificar essa fração aqui, ó, 24 e 60? Sim, poderia. Ia ficar uma multiplicação com os números menores, mas ia dar o mesmo resultado. Mas você que gosta do ser do contra e gosta do mais difícil, eu vou mostrar também. Então, eu vou apagar, tira print quem tiver que tirar. Eu vou apagar e vou fazer sem simplificar, beleza? Prontinho, apaguei. Então, vamos lá. Vamos montar de novo. Continua a mesma coisa. A coluna do x, a fração do x fica intacta, você nunca mexe nela. Ah, mas ficou inversa. Ela você não mexe, você mexe nas outras grandezas. Aonde está o x fica intacto e sempre fica antes do igual. Então, repito aqui.
160 peças, como foi diretamente, eu mantenho 160, a fração 160 por 300, multiplicando sempre, e agora vou colocar a fração que representa as costureiras, mas como foi inversa, eu preciso inverter a fração também. Então, antes era 8/6, agora fica 6/8. E aí, sem simplificar agora, você vai multiplicar reto. Porque multiplicação de fração é reto. Então, multiplica reto. Vai ficar 4x igual 4 por x igual a 160 vezes 6, 960, dividido por 300 vezes 8, dá 2.400. Número bem maior, né? Ó, eu acho que pelo menos cortar o zero vocês conseguem, né? Então eu vou cortar esse zero só para dar uma diminuída nesse número, porque já tá enorme. E eu ainda tenho que multiplicar ele por 4. Então, ó, vou cortar um zero em cima e um zero embaixo. A fração, então, a conta vai ficar assim. 4x igual a 96 dividido por 240, tá? Só porque eu cortei o zero, então mudou, ficou menorzinho. Ótimo, agora eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. 96x, 4 vezes 240, então é 960. Agora o 96 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 960. Dividido por 96, igual a 10, da mesma maneira. Só que são números maiores, que você vai ter que mexer, mas o resultado é o mesmo. Então, 10 dias. Tranquilo, gente? Então, vamos lá, vamos só relembrar. Regra de 3 composta. Então, vai ser a relação entre mais de duas grandezas. Mais de duas grandezas proporcionais. Proporcionais por quê? Porque tem um igual lá. Na hora que a gente está resolvendo, a gente isola a fração do x com o igual. Por isso que é proporcional. E aí você vai analisar a coluna. Então, primeiro passo, você vai analisar a coluna do x com uma grandeza. Aí esquece as outras. Depois analisa a coluna do x com a segunda grandeza. Esquece as outras. E a coluna do x com a terceira grandeza. E esquece as outras. Professor, e se tiver mais grandezas? Mesma coisa. Vai lá com a coluna do x com a quarta grandeza e esquece as outras. É isso. Na hora que você estiver analisando, você vai ver as setinhas. Então, essa análise que eu falo, analisa a coluna do x com uma grandeza e esquece as outras, é para você ver a setinha, se vai ser direta ou inversamente proporcional. Se for direta, você já mantém a fração. Bonitinho. Se for inversamente proporcional, você inverte a fração. E aí a estrutura fica assim, ó, a fração do x isoladinha antes do igual, sozinha, que você nunca mexe, quietinha. A fração da primeira grandeza, se for diretamente do jeitinho que tá, só manter. Se for inversamente, você inverte a fração. Sempre o quê? Multiplicando. E aí, só aplica as operações com frações que a gente viu. Multiplicação de fração faz reto. Beleza? É isso, gente. Não é tão difícil, mas é treino. Questão de treino vai ficando mais fácil. Gente, então é isso. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. As duas têm que analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Na regra de 3 simples, vai usar aquele método cruzado ou reto, tá? E na regra de 3 composta é manter a fração ou inverter a fração. É tranquilo, só tem que fazer com calma. É um assunto que gosta de cair em prova, então eu recomendo que vocês treinem, façam bastante exercício para conseguir ficar bom e resolver rapidamente uma questão de regra de 3. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Espero por vocês e um beijo. Tchau, tchau.